Plástico, um material que está em praticamente tudo o que usamos, todos os dias. Embalagens, utensílios, carros, eletrônicos. Ele está tão profundamente enraizado nas nossas vidas que é difícil imaginar um mundo sem ele. Mas e se de repente todos decidissem parar de usar plástico? O que aconteceria com a nossa sociedade, a economia, o meio ambiente? Hoje vamos explorar essa realidade hipotética e descobrir o impacto global de um mundo sem plástico. Prepare-se para uma jornada surpreendente por um futuro possível e talvez mais próximo do que você imagina. A primeira coisa que notaríamos é que, sem plástico, nossas rotinas diárias mudariam drasticamente. Olhe ao redor, desde a escova de dentes até a embalagem do seu café. Tudo depende do plástico. Sem ele, os fabricantes teriam que buscar alternativas imediatamente. E essas alternativas nem sempre seriam práticas ou econômicas. Itens de uso cotidiano, como garrafas de água, embalagens de alimentos e produtos de higiene, simplesmente desapareceriam das prateleiras ou se tornariam extremamente caros. Nos primeiros meses, o caos nas indústrias e no comércio seria inevitável. A nossa dependência desse material vai muito além do que nós imaginamos. Agora, pense nas empresas. A produção global de plástico gira em torno de 400 milhões de toneladas por ano. E várias indústrias dependem diretamente desse material para suas operações. Setores como o alimentício, o farmacêutico, o automotivo e até a tecnologia seriam severamente afetados. A falta de plástico não só encareceria a produção, mas também aumentaria os custos de transporte e armazenamento. Sem embalagens plásticas leves e resistentes, produtos se tornariam mais pesados e frágeis, elevando o preço das mercadorias e o consumo de combustível. A economia global entraria em colapso, com milhares de empregos sendo perdidos e empresas lutando para se adaptar a um mundo sem plástico. Com a ausência do plástico, seríamos forçados a acelerar o desenvolvimento de alternativas sustentáveis. Materiais como vidro, papel, bambu e metais assumiriam grande parte das funções que hoje o plástico desempenha. Mas essas opções, além de mais caras, nem sempre são práticas. O vidro, por exemplo, é pesado e pode quebrar, enquanto o papel e o bambu têm limitações em durabilidade e resistência. Além disso, o processo de produção de muitos desses materiais demanda mais energia, o que poderia acabar causando um impacto ambiental maior a curto prazo. Estaríamos diante de um dilema. Substituir o plástico resolveria parte do problema, mas criaria novos desafios para o meio ambiente e para a economia. Sem plástico, o setor agrícola também sofreria grandes transformações. Hoje o plástico é fundamental para o cultivo de alimentos, desde estufas até sistemas de irrigação e embalagens para transporte. A produção de alimentos teria que ser repensada por completo. Estufas feitas de vidro seriam mais caras, sistemas de irrigação menos eficientes, e o transporte de alimentos sem embalagens plásticas aumentaria o desperdício. Produtos frescos, como frutas e legumes, se deteriorariam mais rapidamente, afetando tanto o agricultor quanto o consumidor. A escassez de alimentos e o aumento dos preços fariam parte de um novo cenário alimentar global. Por outro lado, sem plástico, o planeta poderia respirar um pouco melhor. Hoje, mais de 8 milhões de toneladas de plásticos são despejadas nos oceanos todos os anos, afetando a vida marinha e poluindo ecossistemas inteiros. Sem plástico, as montanhas de lixo que se acumulam em aterros e flutuam no mar começariam a desaparecer. Tartarugas, baleias e aves marinhas, que muitas vezes confundem plástico com alimento, teriam uma chance de sobreviver muito maior. Rios e praias ficariam mais limpos e áreas naturais, que antes eram devastadas por resíduos plásticos, poderiam se regenerar. Um mundo sem plástico significaria uma vitória para a natureza. Disso nós não podemos ter dúvidas. Mas nem tudo seria positivo. O plástico também desempenha um papel crucial na saúde pública. Embalagens de medicamentos, seringas, equipamentos médicos descartáveis e até máscaras de proteção
são feitos de plástico. Sem esse material, hospitais teriam dificuldades para esterilizar instrumentos e garantir a segurança de procedimentos médicos. Materiais alternativos, como o vidro e o metal, poderiam ser usados em algumas áreas, mas com o aumento do risco de contaminação. A saúde global correria sérios riscos e seria preciso encontrar soluções seguras e eficientes para substituir o plástico nesses ambientes críticos. Você sabia que o plástico também ajuda a reduzir emissões de carbono em alguns setores? No setor automotivo, por exemplo, o uso de plásticos leves permite a produção de veículos mais eficientes, que consomem menos combustíveis. Sem plástico, os carros, aviões e até navios ficariam mais pesados, aumentando o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, a produção de plástico por si só é uma das maiores fontes de poluição do mundo. Estima-se que a fabricação de plástico seja responsável por quase 5% das emissões globais de CO2. Portanto, abandonar o plástico teria um efeito misto sobre o aquecimento global. Enquanto ajudaria em alguns aspectos, prejudicaria em outros. A ideia de um mundo sem plástico é sem dúvida tentadora. Poderíamos resolver parte dos problemas ambientais que enfrentamos atualmente e dar ao planeta uma chance de se regenerar. Mas a realidade é que a nossa sociedade depende profundamente desse material. Embora o plástico tenha se tornado um vilão para o meio ambiente, sua ausência completa poderia trazer consequências graves para a economia, a saúde e até mesmo para o aquecimento global. O verdadeiro desafio, talvez, não seja eliminar de uma vez por todas o plástico, mas reinventar a forma como o usamos e como o descartamos. Podemos ser mais inteligentes com nossas escolhas e buscar soluções que protejam tanto o nosso futuro quanto o nosso planeta. Então, agora que você conhece os impactos de um mundo sem plástico, o que você faria? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas reflitam sobre essa questão crucial. Até o próximo vídeo.